Olá, prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, há a mensagem intitulada Maneira de Orar. Esta mensagem foi ditada na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, ditada pelo espírito Monod. Preciso dizer, antes de iniciar a leitura da mensagem, que a prece é uma relação de compromisso entre nós como espírito e nós como personalidade. Entre o espírito e a matéria, entre o espírito e a personalidade, existe a mente. A mente é onde se formam os pensamentos. Esses pensamentos que geram os nossos atos são construídos pelas questões próprias do ego, dos instintos, da memória presente e passada, enfim, dos anseios e desejos próprios do mundo material. Então, a prece é, como se poderia dizer de maneira muito simples, uma conversa entre a personalidade e o espírito, onde a personalidade procura estabelecer um canal aberto de ligação entre o espírito, que está em comunhão com Deus de maneira permanente, e a matéria na personalidade. Diz assim o espírito Monod: o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. Ou seja, estabelecer um canal aberto entre o espírito e a matéria, para que prevaleça no dia que inicia os ditames do espírito. Não prevaleçam os desejos do ego, não é? Dos instintos que são naturalmente adotados neste mundo terreno pela pessoa encarnada. Quase todos vós orais, diz ele, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. O Senhor aqui é o Espírito que está em comunhão com Deus. Então, nós não podemos enganar a nós mesmos como Espírito. Prosseguindo, ele diz assim: a prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, primeiro, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Estabelecer logo no início da manhã as diretrizes do espírito. Segundo, deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias, para aurir no contato com eles mais força e perseverança. Este gesto de humildade é como que estabelecendo um impedimento dos desejos sobre o espírito, estabelecendo um desbloqueio do estado mental, permitindo que o espírito esteja no comando. Para isso, humildade é a maneira. Terceiro,
Deve ela, a prece, subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. É assim que desbloqueamos a influência da personalidade sobre nossas decisões, impondo à mente o padrão do espírito. Quarto, deve a prece ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. Enfim, este parágrafo, o Espírito Molot nos dá as diretrizes de como estabelecer uma linha direta entre o espírito e a personalidade, com o predomínio do espírito sobre os desejos, sobre o ego, sobre os instintos, que são típicas de quando nós deixamos a personalidade por conta. Prosseguindo, ele diz: a vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais. Mas de que necessitais em realidade? Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê as alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Ainda aqui está a força do Espírito predominando sobre os anseios da personalidade. As alegrias da riqueza, as alegrias e riquezas conforme os anseios do mundo, na personalidade. Mas não, conforme as diretrizes do Espírito, ou seja, paciência, resignação e fé. Pedi, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Deveis orar incessantemente, sem que para isso se faça mister, vos recolhais ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres, sem exceção, de nenhum, qualquer que seja a natureza deles. Ou seja, ao longo do dia, estabelecer uma vigilância, fortalecendo continuamente o predomínio do Espírito sobre a matéria. Mais adiante ele diz, então, na frase em que ele conclui a sua mensagem: isso independe das preces regulares da manhã, ou seja, deveis orar incessantemente. Isto independe das preces regulares da manhã, da noite e dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo de que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábito, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vos chama a hora convencional. Nós não podemos enganar o Espírito, nós como personalidade, este maquinalmente, essa coisa toda, sem sentir. Quando ele fala assim, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial. Quem é o Pai Celestial? É o Espírito, é a consciência que está em comunhão com Deus. Este é, como ele diz aqui, o vosso Pai Celestial. Nós já comentamos sobre este aspecto
no ensinamento de Jesus. Bom, aí estão alguns elementos da mensagem não completa do Espírito Monô. Nós então retornaremos ainda no capítulo 27, Pedi e obtereis, no próximo vídeo, com o tema Felicidade que a prece proporciona, uma mensagem ditada pelo Espírito Santo Agostinho, na cidade de Paris, em 1861. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.